Olá pessoal, tudo bom? Então hoje estamos aqui para começarmos mais uma aula de matemática. E o assunto de hoje é geometria. Então vamos iniciar nosso conteúdo aí com um conceito um pouco novo aí para nós, né? Até então nós tínhamos trabalhado com as operações matemáticas, com as expressões numéricas, e agora a gente deixa um pouquinho de lado para falar um pouco aí dessa área da geometria. Bom, a geometria, pessoal, ela é uma parte, uma área da matemática que estuda o espaço das figuras, né? Então é ela que vai compreender as formas geométricas, é ela que vai estudar os sólidos que vocês construíram aí, que são os sólidos geométricos, e é através dela que a gente acaba entendendo aí as noções de construções civis, como as casas, os prédios, né? É através dela também que a gente consegue estudar todas as formas geométricas que estão inseridas no nosso dia a dia. Bom, a geometria, pessoal, ela é construída a partir de três ideias, que são o ponto, a reta e o plano. Então, mais uma vez aí para a gente entender melhor, a geometria ela é formada aí então por esses três conceitos principais: ponto, reta e plano. Não pode esquecer, certo? Bom, para a gente representar isso, a gente tem algumas regrinhas também, e justamente a gente faz isso para não confundir uma coisa com a outra. Então, para representarmos um ponto aí, quando formos fazer uma figura geométrica ou inserir ela aí em algum exercício, a gente sempre vai usar a letra maiúscula. Então, o ponto numa figura geométrica ou numa reta onde ele estiver, sempre será representado por letras maiúsculas. Então, aqui eu coloquei como exemplo A, B, C, né? Vamos supor que nós tivéssemos três pontos. Então, letra A para o ponto A, letra B para o ponto B e letra C para o ponto C. Tudo em letra maiúscula, certo? Já para a reta, olha lá, a gente utiliza também as letras do alfabeto, só que agora as letras em minúscula. Então, por exemplo, desenhei essa reta aqui qualquer, né? E chamei ela de A. Só que diferente do ponto, eu coloquei este A com letra minúscula. Se eu fizesse mais uma reta aqui, iria chamar de B. Ia colocar o B minúsculo para não confundir com B de ponto. Beleza? E quando nós formos fazer um plano, né, que nada mais é aí do que a união entre o ponto e a reta, nós vamos utilizar aí, ou vai ser comum da gente observar, as letras gregas, né, que eu tentei fazer aqui mais ou menos, mas essas aqui são os formatos de letras gregas, né? A gente chama elas de alfa, beta e gama. Então, por exemplo, eu desenhei aqui uma figura geométrica qualquer, que é formada pelos pontos, né? Que a gente já vai falar sobre isso, e pelas retas, né? E aí, a união de tudo isso resulta para a gente no que nós chamamos de plano, então nós representamos aí com as letras gregas, beleza? Bom, vamos falar um pouco aí sobre a definição de cada um deles. Com relação ao ponto, pessoal, o que significa, o que é um ponto na geometria? Ponto, pessoal, então, ele é entendido como qualquer ente geométrico do qual a gente não consegue encontrar o seu comprimento, largura ou altura. Então, na geometria, para a gente considerar algo que seja ponto, a gente não pode, a gente não consegue calcular ou descobrir o seu comprimento, o seu ponto ou a sua largura. Como que a gente faz? Quais são os exemplos do dia a dia que a gente consegue definir algo que seja ponto? Por exemplo, se eu estou aqui, né, de onde eu estou, na minha casa, à noite, e olho para o céu vendo as estrelas. Ao observar as estrelas, eu consigo calcular o seu comprimento, a sua largura e a sua altura? Não consigo, né? Só vejo um ponto brilhoso no céu.
Então, quando isso acontece, a gente denomina e chama isso de ponto. Quando eu pego uma agulha e faço um buraquinho bem pequenininho numa folha, a gente também não consegue calcular seu comprimento, sua largura ou a sua altura. Então, tudo isso é referente a ponto, certo? Então, a gente tem vários exemplos aí do dia a dia, e depois, quando formos fazer alguns exercícios, ele vai pedir para a gente classificar se algo é ponto, reto ou plano. Então, eu vou deixar para vocês pensarem aí quando fizerem os exercícios, beleza? Bom, para classificarmos aí a definição de reta, a reta ela já é um traço, né, que segue uma única direção. Então, uma reta ela pode ter vários sentidos, né, mas ela sempre vai seguir uma única direção. Ela nunca vai, por exemplo, mudar a sua rota, né? Nós temos aqui, que eu acabei de desenhando, uma reta, né? E fiz um pontinho aqui no meio. A metade de uma reta, nós chamamos ela de semi-reta, certo? Então, dessa reta total que eu fiz aqui, quando eu quero dividir uma reta, a gente denomina as partes divididas de semi-reta. E quais são os tipos de reta que nós temos? Nós temos basicamente três tipos. A vertical, que é a reta que fica em pé, a horizontal, que é a reta que fica deitada, e a diagonal, tanto de um lado quanto de outro, que é aquela que fica torta, né? Vamos dizer assim. Então, esses são os três tipos de reta que nós temos. Quando nós temos a união entre o ponto mais a reta, aí nós denominamos isso como segmento de reta, né? Então, por exemplo, eu fiz uma reta aqui, uma reta horizontal, porque está deitada, e coloquei ponto A, ponto B e ponto C nela. Então, ela é formada por reta e por ponto. Quando isso acontece, nós chamamos isso de segmento de reta, desculpa. Beleza? Como que se eu quiser representar essas letras com essa semi-reta, o que eu preciso fazer? Olha lá. Então, não foi o ponto A, B e C que eu utilizei? Olha o que a gente faz. A gente pega e faz a união. A ligou com B, não ligou? Então, na hora de representarmos, nós colocamos A e B maiúsculo, lembra? Por quê? Porque ponto a gente representa com letras maiúsculas. Então, A ligou com B maiúsculo e coloca um travessãozinho em cima do A e do B, que está indicando que tanto no ponto A quanto no ponto B está passando uma reta, que é o que está acontecendo. Beleza? Depois, B se liga com C, não se liga? Então, olha lá, represento com B e C maiúsculo e o travessãozinho em cima. E depois A se liga com C, né? Então, A e C maiúsculo e o travessãozinho em cima. Eu não coloquei aqui, pessoal, mas ó, se eu quisesse dar um nome para essa reta, poderia chamar ela de reta A, né? Então, olha lá, como é que eu coloco isso? Com letra minúscula, certo? Por quê? Letras maiúsculas a gente utiliza para pontos, letras do alfabeto minúscula para retas, beleza? Voltando aqui com relação à reta, quais são os exemplos do dia a dia que a gente observa as retas? Então, por exemplo, essa caneta. Essa caneta ela é formada por reta, né? Porque ela tem uma delimitação, ela é formada por um sentido, né? Que pode estar diagonal, pode estar horizontal e pode estar vertical, certo? Outros exemplos, né? A pista, o caminho que você faz da escola até a sua casa, também é um tipo de reta, né? Dependendo do sentido que você faz. Uma régua também é uma reta, né? Porque ela também faz delimitação de um único sentido. Então a gente tem também aí vários exemplos que nos permite classificar se algo é reta ou não, beleza? Com relação ao segmento de reta, que é formado por ponto e reta,
Quando os segmentos tiverem medidas iguais, por exemplo, do A até o B e do B até o C tiver a mesma medida, vamos supor que aqui tenha 3 centímetros e aqui também tenha 3 centímetros. Nós chamamos isso de segmentos congruentes, beleza? Então, por exemplo, se tiver um exercício que fale assim para vocês, construa um segmento de reta utilizando 3 pontos em que os segmentos sejam congruentes. O que a gente vai ter que fazer? Uma reta com os 3 pontos, mas as suas medidas vão ter que ser iguais. Se eu fizer de A até B usando 3 centímetros, do B até o C também terá que ter 3 centímetros. Beleza? E aí, pessoal, nós temos o plano, né? Que é aí a terceira ideia construída para a análise da geometria. Já que falamos então aí dos segmentos de reta, que é a união entre o ponto e a reta, o plano nada mais é do que quando nós temos a formação de vários segmentos de reta. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui para vocês. A própria apostila, né? A apostila que nós temos, ela é formada por pontos, né, que são imaginários, que são os cantos, certo? Nós temos as retas, né, tanto verticais quanto horizontais, que resulta para a gente nos segmentos de reta. Portanto, isso então é um plano. Uma coisa interessante, o plano ele sempre vai servir para sustentar alguma coisa. Então, geralmente é através dos planos que nós vamos ter a origem aí às figuras geométricas do qual nós construímos, certo? Então, por exemplo, a minha mesinha de estudos, ela também é um plano, né? Porque ela é formada pelos cantos, né? E ela é formada pelas retas, né? Os cantos que representam os pontos e os lados as retas, beleza? Então, por exemplo, eu pedi que nós fizéssemos aí os sólidos geométricos, né? Que são essas figuras aqui, né? Que nós construímos. Vou ter uma aula para falar só delas, então as que vocês fizerem, vocês guardem aí certinho, tá? E aí eu vou usar o paralelepípedo só para poder revisar esse conceito básico. Então, olha só, essa figura geométrica aqui, ela é um exemplo da geometria que utiliza as 3 ideias, né? Ela é formada por pontos, né? Que são... Opa, deixa eu me situar aqui. Que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos, certo, pessoal? Esses 8 pontos, eles também podem ser chamados em uma figura geométrica de vértices, certo? Então, vocês podem até pegar um post-it ou fazer uma nuvenzinha e marcar assim. Ponto é igual a vértice. Então, toda vez que vocês ouvirem falar da palavra vértice, significa que a gente está falando dos pontos que estão inseridos aí na figura geométrica. Beleza? Outra ideia construída a partir da geometria, que é reta, se observarmos a figura, nós vamos encontrar as retas, né? Que no paralelepípedo são 12. Então, 1, 2, 3, 4, depois 5, 6, 7, 8 e depois mais 4 embaixo, que são as mesmas que estão aqui em cima. São 12 retas, certo? Como ela tem ponto, ela tem reta, ela está inserida aqui, ela vai servir de apoio, né? A gente chama isso também de plano, certo? Então uma figura geométrica ela é formada aí pelas 3 ideias principais da geometria, que é o ponto, a reta
e o plano, beleza? Então, pessoal, a gente pode utilizar aí os pontos, retas, né? Os segmentos de retas que nós estudamos, fazendo